Olá, gente, tudo bom? Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre entrevista oral, certo? A gente já sabe mais ou menos o que é isso, porque a gente já está trabalhando nessa unidade dois gêneros bastante íntimos, que é reportagem e notícia, né? Na unidade passada, a gente teve a oportunidade também de falar um pouco sobre entrevista, então eu não vou nem trazer muita explicação hoje para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma entrevista oral, certo? E depois eu vou passar uma atividadezinha para vocês, porque nesse assunto vocês já estão craque, né? Bom, eu trago aí essa entrevista, que foi feita com a escritora Thalita Rebouças, então vocês devem ler essa entrevista com bastante cuidado. Essa entrevista foi uma entrevista oral, veja que vocês vão observar aí que até os sons que ela fez com a boca, as horas que ela parou, tudo direitinho, tá tudo bem transcrito, certo? Na entrevista. Tudo bem detalhado. A separação das falas aí também. Observe, né? Entrevistador e Thalita Rebouças. Vocês percebem direitinho quando quem é que está falando, em que momento. A continuação é da entrevista. Veja que é a linguagem bem formal, né? Então, agora vamos lá para as questões. Aí a primeira questão, né? Em linguagem jornalística, entrevista é o texto resultante do encontro previamente marcado entre duas pessoas, no qual interroga a outra sobre a sua profissão, ações ou suas ideias. E o entrevistado é quase sempre uma figura de destaque no determinado campo da vida social. E é quem autoriza ou não a publicação de suas declarações. Então aí temos a pergunta. Na entrevista em estudo, que foi essa que vocês acabaram de ler, é possível saber quem é o entrevistado ou qual o veículo de imprensa que ele representa? Então, é isso que vocês vão dizer aí. Pelo que vocês leram lá, dá para perceber quem é? Em que se destaca a entrevista de Thalita? Então, principalmente, falam sobre quê? O assunto gira em torno de quê? É isso que vocês vão dizer aí, certo? Segundo, observe o que está perguntado à entrevistada. Algumas perguntas claramente foram planejadas pelo entrevistador e outras parecem ter sido elaboradas naquele momento da entrevista, que foram suscitadas por algo que a entrevistada disse. Aí, justificando a resposta, eu peço para vocês identificar. Na letra A, uma pergunta que tenha sido claramente planejada previamente pelo entrevistador. Então, quando a gente estudou lá a entrevista, a gente viu que tem algumas perguntas que a gente planeja antes. Então, qual foi essa pergunta que vocês estão vendo lá que tá com cara de que foi assim? Na letra B, uma pergunta que comprova que o entrevistador conhece a história da entrevistada. Então, é algo íntimo, né? Algo que ele sabe a respeito dela. Que pergunta que prova isso? E letra C, uma pergunta que parece ter sido feita de improviso, a partir de uma fala da entrevistada. Então, essa pergunta não estava lá planejada, só que diante de algo que ela disse, surgiu essa pergunta. Qual é que parece que foi por improviso? Vocês vão colocar aí. Terceiro, a entrevista está inserindo um programa maior com diversos quadros. Nesse contexto, ela se inicia com o entrevistador fazendo a primeira pergunta, tal como aparece na transcrição em estudo. Levante hipótese. Antes de começar a fazer as perguntas, o que o entrevistador pode falar com o seu entrevistado? Então, o que é que eles podem conversar antes das perguntas? Vocês vão dizer.
E ao encerrar a entrevista, o que o entrevistador pode falar com o seu entrevistado? Então, depois que termina todas as perguntas que deveriam ser feitas, o que é que ele pode dizer depois disso? Vocês vão colocar aí o antes e o depois. O antes na letra A e o depois na letra B. A quarta questão, observem a linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. Comente algumas características de variedade linguística utilizada por eles, justificando seus comentários com exemplos do texto. Então, pegue partes lá do texto que vocês vejam, que realmente é uma variedade linguística, certo? E na letra B, isso até ficou bem claro, né? Trata-se de uma linguagem formal e informal. Esse aí tá na cara. E justifique sua resposta. Pode pegar um trecho lá do texto que deixa bem claro qual é o tipo de linguagem e colocar aí. Quinta questão, aí pede para reler esse trecho aí, né? Que do entrevistador, desculpe, e do entrevistado, que é Thalita Rebouças. Aí, depois que vocês lerem, na letra A, pergunta: deduza por que nesse trecho o entrevistador interfere mais na entrevista. Veja que tinha umas partes lá que a entrevistadora falava bastante, né? Só que aí tem poucas, ela falando alguns comentários e ele intervindo. Por que você acha que isso está acontecendo nesse momento? E na letra B, qual é o papel do entrevistador em momentos como esse? Vocês vão dizer também, certo? Próxima questão. Coloque-se no lugar de entrevistador e imagine que você tomou notas para se lembrar dos principais tópicos da entrevista. Então, selecione agora entre as opções a seguir, que estão aí no quadro abaixo, tá vendo? Aquelas que melhor se encaixa ali no trecho lido. E a ordem que aparece. Então, vocês vão pegar esses pontos que estão aí abaixo, vão dizer, selecionar quais deles vocês percebem lá na entrevista que foi lida e colocando isso na ordem que aparece, certo? Então, na ordem direitinho. Existe influência dos pais, técnica para escrever, internet, redes sociais, fala sobre a importância da família, objetivo com livros, traumas de infância, livro marcante, planos para o futuro, relação com fãs, literatura para meninos, grandes influências, experiência com jornalismo e divulgação da agenda. Quais desses aparecem e em qual ordem aparecem? Vocês vão colocar aí, sexta questão. E na sétima questão, diz o seguinte: o texto lido é uma transcrição feita com o emprego das conversões gráficas e ortográficas correntes do português escrito, utilizadas para mostrar aspectos mais salientes e típicos da língua oral dos interlocutores, né? Vocês viram que lá no tema a gente está olhando entrevista oral. Então, tendo em vista seu conhecimento sobre esses usos da língua oral, nesse contexto, identifique por dedução. Na letra A, isso aí são textos que vocês vão pegar lá da entrevista, certo? Na letra A, trechos no quais se verifica uma hesitação por parte de um dos interlocutores, ou seja, pode ser hesitação tanto por parte do entrevistador, como também por parte do entrevistado. Em ambos, você vai ver uma hora lá que um hesitou ao falar. Na letra B, trechos nos quais se verifica uma correção por parte de um deles. Então, também pode ser por parte de ambos. Que hora apareceu que estavam se corrigindo? Vocês vão dizer que trecho é que prova isso. O trecho no qual se verificam repetições nas falas. Então, qual foi de um deles? Pode ser tanto entrevistador como entrevistado, que se repetiu em alguma fala lá. Vocês vão pegar um trecho que prove isso. E letra D, expressões de apoio a falas típicas de linguagem oral. Então, quando a gente fala, tem algumas coisinhas, algumas características típicas, né, de quando a gente está falando. É diferente de quando a gente está escrevendo. Então, em que momentos e que expressões lá a gente vê que realmente está se tratando de uma linguagem oral, ou seja, da linguagem falada? Que momento é que isso acontece? Tem em vários momentos lá. Tem várias expressões que vocês podem pegar. Vocês vão pegar algumas e vão colocar aqui nessa letra D, certo? E é isso, gente. Nossa aula de hoje fica por aqui, certo? A gente aprendendo um pouquinho mais sobre entrevista. E até a próxima.